Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. Na semana passada, nós começamos um debate sobre a COP30. A COP30, sem dúvida, talvez seja o evento mais importante no mundo, né? Nessas semanas, é só o que a mídia fala, os meios de comunicação, pela sua importância e para o presente e para o futuro da humanidade. A gente convidou aqui a professora Tarim Montalverne, professora de Direito da UFC, para o primeiro episódio. Ela tratou de uma maneira geral da COP30 e hoje eu convidei a ambientalista, técnica do município de Fortaleza, analista de planejamento, servidora concursada, gerente de planejamento do Instituto de Planejamento, e ela é a representante do um grupo de cidades chamado de C40, daqui a pouco ela vai falar que grupo é esse, aqui em Fortaleza, né? Ela é representante técnica desse grupo, se articula as políticas desse conjunto de cidades aqui em Fortaleza e estará na COP, né? Vai passar lá os 11 dias da COP, com um cronograma aí forte de muitos eventos que ela irá participar. Dalila Menezes, é um prazer enorme estar com você aqui. Professor, obrigada. Queria agradecer esse convite, que muito me honra. Estou muito feliz em poder dialogar aqui sobre a COP30, que é a COP onde nós vamos receber todo mundo, dialogar sobre o clima, que no nosso país, no Brasil, vamos ser bons anfitriões. Muito bem. Dalila, eu sei que você articulou uma série de eventos para, inclusive, os secretários de Fortaleza participarem da COP, para o próprio prefeito Evandro Leitão, né, que estará também participando da COP, o próprio governador Eumano de Freitas, né, estará também lá na COP com um calendário de eventos importantes. Eu queria primeiro que você explicasse, né, o que faz esse grupo de cidades, C40, o que é esse grupo, e Fortaleza recentemente, né, ingressou, digamos assim, nesse grupo seleto de cidades, né? Estão as cidades mais importantes do mundo, sobretudo aí na questão ambiental. O que é esse grupo? Por que esse grupo e por que Fortaleza faz parte dessa articulação de cidades? Professor, o Grupo C40 é um grupo que iniciou com 20 cidades. Hoje nós temos 97 cidades que fazem parte desse grupo. É um grupo de cidades, uma rede de cidades globais, são as principais cidades do mundo, que elas estão à frente em relação ao enfrentamento climático. Elas buscam intercâmbio entre cidades, buscam as melhores tecnologias. Então, é uma rede que se articula com os líderes. É muito interessante porque a gente fala que é uma rede de cidades, mas, na verdade, é uma rede de líderes locais, rede de prefeitos. Tá. Então, são 97 cidades globais em que Fortaleza tem muita honra de fazer parte agora. 2025 é o nosso primeiro ano, digamos, o nosso primeiro ano de avaliação institucional na rede. E essa rede nós podemos trocar com outras cidades, intercâmbios técnicos, também trocar sobre tecnologias de enfrentamento, de mitigação, de adaptação, capacitações a nível técnico, também a nível de gestores, várias pastas, como mobilidade, meio ambiente, resíduos sólidos, juventude também, engajamento da juventude, primeira infância. Então, o clima, a C40 entende o clima como algo transversal, que pode transformar as cidades, e acredita muito nesse multilateralismo, nesse intercâmbio entre cidades, para que a gente possa transformar e colocar a cidade no centro do enfrentamento à crise climática. Muito bem, Dalila, nós estamos gravando esse nosso podcast no dia 31 de outubro, mas quando esse podcast estiver nas redes, estiver aí nas plataformas, será durante a COP, né? É durante a semana da COP que as pessoas estarão vendo aqui essa nossa conversa. Então, eu sei que você vai passar lá os 11 dias da COP em Belém, né? Você articulou muita coisa para acontecer, Fortaleza está presente na COP, em muitos dos debates. Eu te pergunto, quais são as questões centrais das cidades? Considerando, Dalila, que, por exemplo, no Brasil, 85% da população vive nas cidades. É uma população eminentemente urbana. Claro que é importante discutir na COP a questão dos biomas, a questão dos oceanos, né? Até conversamos muito aqui com a professora Tarim sobre isso. Mas me parece que a questão das cidades é fundamental.
Quais são essas grandes questões das cidades que estão sendo discutidas na COP? Excelente pergunta, professor. Nós temos um dado aí alarmante em que as cidades ela compõem 3% da área global da Terra. Apenas 3% são compostas por cidades. Contudo, esses grandes aglomerados urbanos eles são responsáveis por 70% das emissões globais. Então, as cidades são os grandes hubs, né, os grandes centros de transformação para o enfrentamento da crise climática. E aí a gente tem o diretor-geral da ONU em 2019, Antônio Guterres, com uma fala muito interessante. Ele fala a seguinte frase: as cidades serão a arena de batalha onde nós vamos ganhar ou perder a batalha contra a crise climática. Então, ele coloca as cidades no centro do enfrentamento à crise climática. E isso vem muito forte nas cartas da presidência da COP30. A COP30 ela emitiu algumas cartas prévias para sinalizar quais são os principais assuntos que vão ser debatidos nas negociações da COP30 e quais são os assuntos que a gente vai dar aí à luz, o destaque. E, dessa forma, essas 8 cartas, as cidades aparecem em todas elas, umas de uma forma mais intensa, né, mais direta. E os principais assuntos, eu posso colocar como o principal financiamento para a adaptação climática. Historicamente, se fala muito na parte de mitigação. É bom a gente esclarecer aqui que nós temos 2 grandes nomes no clima, que é a mitigação e a adaptação, professor. Okay. A mitigação ela trata da redução dos gases de efeito estufa, que está causando esse grande transtorno no nosso clima. Já a adaptação ela fala de políticas adaptativas, principalmente nas cidades, que é como a gente vai se adaptar para receber essas alterações. O clima já mudou, eventos extremos estão aí, faz parte do nosso cotidiano. Como é que a gente vai se adaptar a isso, principalmente nas cidades? Então, um dos grandes assuntos da COP, que é a COP da implementação, e no âmbito das cidades, é o financiamento para a adaptação climática. Isso está colocado, veio fortemente nas cartas da presidência, isso vai estar de uma forma muito intensa até nos debates. Então, nós temos calor extremo, inundações, secas extremas, a descarbonização do setor de mobilidade, a descarbonização do setor dos resíduos. Um nome muito novo que vem aí é o consumo urbano, como as cidades estão vivendo, os sistemas alimentares, a descarbonização de todos esses itens, né, de todos esses grandes setores que estão concentrados na cidade. Então, esse vai ser aí o grande ponto de debate, financiamento para a adaptação climática em cidades. Beleza. Dalila, recentemente, o IPLAN, Instituto de Planejamento, e outras secretarias e outros órgãos, né, participamos de um grande debate sobre o plano diretor participativo e sustentável de Fortaleza, né? Colocando aí metas, diretrizes, programas, políticas para os próximos 10 anos no ordenamento territorial do município de Fortaleza, né? E você coordenou a área ambiental desse plano, né? Falando de Fortaleza, o que é que Fortaleza tem que fazer para mitigar, para adaptar e para diminuir os riscos climáticos? O que é que você propôs no plano? O que é que o prefeito Evandro Leitão está propondo? Esse plano está na Câmara Municipal agora para debate, para votação, e isso é uma coisa concreta. Quer dizer, Fortaleza me parece que vai mostrar, inclusive, isso na COP, né? O que é que nós estamos fazendo, propondo para mitigar e para adaptar? Vou trazer aqui alguns elementos que eu acho muito interessante, colocar também, além das questões da cidade, as pessoas no centro da solução. Perfeito. Então, no plano diretor participativo e sustentável de Fortaleza, nós estamos trazendo aí as ZECTs, são zonas especiais de povos e comunidades tradicionais. O que é essa zona? É um reconhecimento histórico das comunidades que aqui em Fortaleza são marisqueiras, pescadores. E aí a gente reconhece, elas já têm um reconhecimento ali dentro das suas unidades de conservação, mas no plano diretor, que é a lei, né, principal de ordenamento territorial, essas comunidades elas são reconhecidas historicamente. E aí a gente traz a questão climática para as pessoas, para as comunidades tradicionais, que são muito importantes na preservação ambiental. Perfeito. Então, isso é um elemento forte, estratégico. Posso citar também os sistemas de riscos climáticos.
Além do zoneamento, existem os sistemas urbanos, que é para tratar de políticas, professor, mais dinâmicas da cidade. Então, nós temos a dinâmica dos riscos climáticos. O calor extremo, nós temos inundações, elevação do nível do mar. Então, são tratativas dinâmicas. Uma área florestada é um ponto mais frio, uma área que perdeu sua cobertura vegetal, de uma forma automática, ela vai começar a se aquecer ali, e aquilo vai causar um microclima, uma questão ambiental e uma questão de saúde pública. Tá. E o sistema, o que é que ele traz? O sistema traz políticas concretas, ações concretas para mitigar esses possíveis impactos. E uma coisa muito importante que a gente traz e que se soma muito bem ao plano diretor é o nosso monitoramento em áreas vulneráveis, que está sendo operado pela Defesa Civil em parceria com o IPLAN. São dados que a gente está medindo a cada 10 minutos, ou seja, em tempo real, nós temos os pontos estratégicos da cidade sobre os dados de chuva, os dados de temperatura, e assim a gente pode ter políticas públicas mais assertivas, se precaver em relação aos riscos, e quem sabe, num tempo muito breve, a gente tem o nosso sistema de alerta precoce junto à Defesa Civil. Então, nós temos que ser rápidos, como a emergência climática é na gestão pública também. Pois é, Dalila, nesse debate sobre o plano diretor, a gente viu que Fortaleza está mais quente, né? Inclusive, se fala em 2 graus nos últimos anos, a temperatura média de Fortaleza aumentou. E mais complicado ainda é que esse aumento da temperatura, essas verdadeiras ilhas de calor, acontece sobretudo em bairros onde as pessoas têm uma menor renda, né? Por exemplo, lá no Pirambu é um dos locais mais quentes da cidade, né? E aí eu queria compreender melhor, e também os nossos internautas, sobre essa importância das áreas verdes, né? Fortaleza criou nos últimos anos alguns parques, algumas unidades de conservação, também há os parques municipais urbanos, hoje já são 35, o prefeito Evandro acabou de criar 5, vai criar mais um outro agora, e isso é muito importante. Mas também a gente viu no debate do plano diretor a questão dos conectores verdes, dos corredores verdes. Eu queria que você pudesse mostrar qual é a importância disso para justamente a gente tentar, né, diminuir essa média da temperatura, ou pelo menos evitar que continue aumentando a média de temperatura, porque você colocou muito bem, isso é uma questão de saúde pública também. As pessoas adoecem, não é, pelo excesso de temperatura. Perfeitamente, professor. A gente percebe nesses estudos recentes, principalmente com os dados em tempo real, que os locais mais quentes são as habitações mais precárias, onde nós temos zero cobertura vegetal, não temos ali cobertura também de recursos hídricos, que são pontos de resfriamento. Sim. E, em contraponto, nós temos áreas verdes, que elas trazem esse microclima, essa manutenção desse clima, e é muito importante que elas sejam preservadas. E aí a gente tem 2 categorias de áreas de proteção. A gente tem aquelas áreas de proteção onde elas fazem o papel delas sem que a gente tenha tanto acesso, não pode ter tanto uso, elas são totalmente preservadas, e elas trabalham na regulação desse clima, que são as nossas florestas urbanas. Certo. E nós temos também os parques, os microparques e outros elementos verde na cidade, onde eles precisam ser mais acessíveis e integrados. Então, a gente tem que, enquanto cidade, começar a integrar a natureza, o ambiente natural, com o ambiente construído, com as pessoas. Então, essa conexão, os corredores verdes, onde eu trago elementos verdes para as construções, para os espaços públicos, para as praças, isso é uma forma de mitigação e também de adaptação. Estou criando ali sumidouros de gases de efeito estufa, locais onde eles vão reduzir o impacto dessas emissões, reduzir a poluição, melhorar a qualidade do ar e toda uma saúde pública que tem não só a ver com a questão da temperatura, mas também do conforto térmico, da sensação térmica para as pessoas. Então, é muito importante o que o plano diretor também traz, que é o sistema de áreas verdes urbanas, que não é só deixar aquela área verde isolada, preservada, mas trazer o esverdeamento, trazer a natureza para o cotidiano das pessoas. Paisagem, contemplação, esporte, lazer, até cultura. Uma questão de saúde psíquica, não é? Exatamente. Já há pesquisas que mostram que se você convive com áreas verdes,
né? Você tem mais tranquilidade, mais paz interior, e isso é fundamental hoje em dia, não é? Exatamente. Então, o que esse sistema de áreas verdes propõe é essa integração, pessoa, cidade, natureza. E eu acho que a gente está bem nessa. Dalila, você colocou numa fala anterior que um dos grandes problemas hoje do mundo, sobretudo nas cidades, você colocou um dado muito impactante, 70% dos gases de efeito estufa, né? Isso. E esses são os gases que saem, sobretudo, dos combustíveis fósseis, né? Do carvão, do gás natural, não é, do petróleo, e os automóveis, né, os ônibus, eles ainda utilizam em larga escala combustíveis fósseis, né? É a gasolina, é o óleo diesel, não é? E isso gera os gases de efeito estufa. Eu sei que pela C40 você tem participado desse debate, inclusive ajudado aqui em Fortaleza também, a tentar criar outras formas, outros combustíveis, por exemplo, os ônibus elétricos, por exemplo. Como é que está isso? Quer dizer, nós temos outras alternativas? É possível que os transportes utilizem menos ou deixem de utilizar os combustíveis fósseis? Isso seria excelente para a questão do aquecimento global, a diminuição desses gases, não é? Retardariam esse aquecimento global. Como é que está isso em Fortaleza? A descarbonização do setor de transporte é irreversível, né? A gente tem que caminhar para frente. Hoje, na mobilidade sustentável, na mobilidade ativa, que é a infraestrutura cicloviária, Fortaleza está como exemplo global, mas nós precisamos avançar muito na eletrificação de frota, na descarbonização do setor do transporte público. E nós estamos muito envolvidos nos programas da C40, que trazem essas possibilidades de descarbonização do setor de transporte público e também outras alternativas de mobilidade sustentável e fortalecer ainda mais a mobilidade ativa, a infraestrutura cicloviária, trazendo arborização para essa infraestrutura, para que tenha um conforto térmico e aumente os usuários, mas também trazendo essa possibilidade da eletrificação de frota. Nós temos nossos vizinhos eletrificando, né? Salvador, Belém, Teresina, Recife. São Paulo já eletrificou há um bom tempo e Fortaleza também está se aproximando muito da rede C40, do programa de eletrificação. Nós temos a felicidade de ter uma pessoa da C40 que trabalha aqui em Fortaleza, baseado aqui em Fortaleza, e trabalha com mobilidade de transporte, descarbonização de transporte. Então, nós estamos nos aproximando para que nós iniciemos essa descarbonização do transporte público. É muito importante para a gente. Você colocou uma coisa muito importante, né? Fortaleza tem em torno de 500 quilômetros de ciclovias. Se tornou uma referência no mundo, né? Global. Em termos de transporte cicloviário. Nós temos que melhorar a caminhabilidade, né? Que é o chamado de transporte ativo, bicicleta ou a pé, mas as nossas calçadas são péssimas, né? Nós precisamos evoluir muito nessa área aí da caminhabilidade, não é isso? Isso, integrar todas essas políticas, caminhabilidade, arborização, ciclovia, ciclofaixa, mobilidade ativa, descarbonização de frota do transporte público. Hoje, nas cidades, não só em Fortaleza, o maior setor que emite é o setor de transporte, em segundo lugar, de resíduos sólidos. Então, a gente precisa trazer para as cidades um foco muito grande nas políticas públicas de transporte de descarbonização desse setor e também dos resíduos sólidos. Dos resíduos sólidos, é muito importante a gente tratar das questões de inclusão, empregos verdes, associação de catadores, tudo isso. Mas também a gente precisa olhar para os resíduos orgânicos, que são os que mais emitem, né? O gás metano, o gás né? metano, que é exato. Fortíssimo como um gás de efeito estufa, né? Isso, então a gente precisa evoluir muito na parte de descarbonização do setor de resíduos, olhando mais para esses resíduos orgânicos. Tá. Dalila, nós vamos ter lá na COP em Belém o mundo todo, não é? O mundo tem 195 países, a ONU tem 193, né? Quase todos os países do mundo fazem parte da ONU. É um evento da ONU, né? E nós vamos ter lá dezenas de reis, presidentes, primeiros ministros, né? E o que é que você espera? Qual é a sua expectativa? Tem se falado muito que essa é a COP da implementação, porque nós sabemos qual é o problema. Nós já temos o diagnóstico, sabemos até as soluções, né?
Mas falta recurso, você começou dizendo. De onde é que vai vir esse recurso? Quem é que tem que financiar? Por exemplo, pagamento por serviço ambiental. O que é isso? O que é que isso pode nos ajudar? Aqui é o próprio estado do Ceará, a Fortaleza. Como é que isso vai chegar aqui? Que recurso é esse? Como é que nós temos que ir atrás desse recurso, apresentando projetos? Queria que você falasse um pouco dessa implementação, não é? Para o nosso futuro. Essa concretização das ações climáticas nas cidades, na COP30 vai ser muito especial, porque nós vamos ter uma semana antes, que já se inicia segunda-feira, já é um evento oficial da COP, que são o encontro dos líderes globais. É o grande encontro dos líderes globais, promovido pela Bloomberg, pela C40, que acontece no Rio de Janeiro. Das cidades, né? Das cidades. Das cidades. Então, trazendo aqui para o nosso âmbito das cidades, da implementação das cidades, dada a importância das cidades, nessa conferência da COP30, nós vamos ter um encontro específico no Rio de Janeiro, 3 dias de imersão com as principais cidades do mundo, onde vão ser lançados fundos globais, oportunidade de conversar com grandes fundos climáticos, bancos que estão interessados, bancos de desenvolvimento que estão interessados em adaptação, financiamento climático específico para as cidades, para os setores de mobilidade, resíduos, e oceano também. Então, é muito interessante quando a gente tem uma edição no Brasil em que reserva-se 3 dias para a imersão sobre cidades e, sobretudo, a implementação. Quais são os mecanismos de implementação? Então, vão ser debatidos os mecanismos de implementação e quais são os projetos que podem captar esse recurso. Então, as cidades hoje, Fortaleza, ela está muito competitiva, ela tem projetos muito campeões, muito inovadores, que não olham só para a questão da crise climática, são projetos também que olham para a redução das desigualdades, inclusão, aumento dos empregos verdes. Então, assim, Fortaleza está muito bem representada com um corpo de secretários que vai estar no encontro de líderes locais. O próprio prefeito, Evandro Leitão, Leitão, prefeito Evandro Leitão, no Rio de Janeiro, nesse summit, né? Nesse isso, grande encontro. Estará, né? Estaremos. Esteve, né? Porque esse programa vai ao ar. Sim. Já teria acontecido o evento lá no Rio de Janeiro. Claro, então, estivemos no Rio de Janeiro com uma comitiva muito forte, com os nossos secretários importantes para a implementação, financiamento, meio ambiente, planejamento estratégico, transporte. Então, é um corpo de secretariado com o seu líder maior, mostrando que Fortaleza ela quer, sim, fazer a sua transição ecológica e energética, mas de forma justa, gerando empregos verdes e, sobretudo, fazendo uma integração com outras cidades globais, se colocando nesse mapa da redução desses impactos da emergência climática. Muito bem, eu vou te fazer agora, Dalila, uma última pergunta, de caráter mais intimista. Você está otimista com a COP30? Você acha que a gente tem motivo para comemorar? Eu estou. Particularmente, eu estou. Estou muito feliz esse momento em que eu vou conseguir levar a questão do clima e das cidades, onde a gente vai conseguir debater e trazer oportunidades para a Fortaleza, onde a gente vai conseguir conversar com o mundo inteiro, dialogar com o mundo inteiro, e os olhos estão voltados para o Brasil. Então, eu acredito que vai ser uma COP de sensibilidade para o tema, vai ser uma COP no contexto de floresta, no Brasil, num país em desenvolvimento. Então, são 10 anos do Acordo de Paris. Tem um contexto em que nos leva a ter essa esperança, e, particularmente, eu estou muito esperançosa, sobretudo para o investimento nesses países em desenvolvimento, que são onde a gente tem aí os maiores números, os números mais impactantes da consequência. Menos poluiu, mas é quem mais sofre a com o aquecimento global e as mudanças climáticas. Né? A COP é um momento de combate a essa injustiça climática, onde a gente pode negociar globalmente essa injustiça e trazer para cá o financiamento necessário, o recurso necessário, para que a gente possa também enfrentar essas questões climáticas enquanto cidades globais, mas também em desenvolvimento. Parabéns, Dalila. Eu quero aqui reconhecer aqui o seu trabalho, da equipe aqui de Fortaleza. Você que esteve aí presente em 2 grandes momentos, o Summit no Rio de Janeiro, o encontro de prefeitos e secretários do mundo inteiro, né? E, em seguida, Belém,
na COP30 e você participando aí ativamente de todos esses eventos. Parabéns a você e toda a equipe, né, que trata de meio ambiente, os secretários, os técnicos que tratam da política ambiental em Fortaleza. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite e muito obrigada por compartilhar também todo esse conhecimento. Beleza? Dessa maneira, a gente quer aqui encerrar mais um podcast, Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E na próxima semana nós voltaremos com um assunto de interesse do Ceará e do Brasil. Boa semana para vocês.